E hoje você escolheu o seguinte tema: mães, modelos que não puderam ser seguidos na sociedade patriarcal. Explique-nos, É por favor, grande, né, Rosângela. o título, né? Mas é bem interessante, né, Caliel? Porque se a gente observar, a gente vem vivendo realmente tempos em que o feminino foi desvalorizado, menosprezado, submetido, foi colocado até no lugar de inferioridade. Então, as filhas das mães não achavam bom esse modelo de feminino para seguirem, porque eram mães que não podiam trabalhar, que ficavam com apenas as tarefas pequenas, domésticas, sem importância, ficavam presas dentro de casa. Então, a gente veio de uma geração que trazia um pouco esse modelo de feminino. Então, o que as meninas começaram a fazer? Elas começaram a se separar da mãe, começaram a se afastar desse modelo feminino, porque elas não queriam aquela vida para elas. O que aconteceu? Elas começaram a virar as filhas do pai e não as filhas da mãe. Lembra quando a gente falou do arquétipo da mulher Atena, que já nasceu da cabeça do pai? Sim, É um sim. arquétipo bem clássico da sociedade patriarcal, né? Ou seja, são mulheres que se identificam com o modelo do comportamento masculino. E a gente chama de filhas do pai. Por quê? Porque elas viam o pai terem liberdade de ir e vir, né? Faziam coisas, tinham sucesso, carreira, ou seja, tinham uma vida muito diferente da vida da mãe. Então, elas começaram a rejeitar esse modelo feminino e começaram a se identificar com esse pai, com esse modelo de masculino heróico, de sucesso, livre, com essa capacidade de ir e vir, que ela via que a mãe não tinha. Então, isso foi um marco na nossa sociedade, Caliel. E hoje a gente vive um bocado das consequências disso. Interessante. Você falando aqui, eu fui aqui rápido na internet pesquisar se houve algum tipo de queda no número de casamentos aqui no Brasil. E a última Ah, pesquisa que foi feita em 2020, 2021, 2020 e saiu em 2021, apontou que houve uma queda de 26,1% na busca por casamentos, pelo matrimônio, né? Por que eu estou falando, eu pesquisei isso aqui? É para justamente, isso me veio na cabeça agora, que ao falar de mães, me parece que muitas mulheres não estão mais querendo esse papel de mãe, pelo menos aquele aspecto de mãe tradicional, de casar, de ficar em casa, de esperar o maridozinho chegar depois do trabalho, de cuidar de filho. Você acredita que esse aspecto da mãe tradicional está perdendo um pouco a sua força e está se reinventando o papel de ser mãe, de ser mulher, ou está sendo hoje mais mulher do que mãe? é muito complexo tudo isso, porque tem várias coisas que atravessam todo esse processo, né? O recorte que eu estou trazendo aqui, ele traz uma identidade cultural desse nosso último século. Hoje, as mulheres conquistaram mais espaço, né? Só que continuam oprimidas. A maternidade é uma função, vamos dizer assim, é claro, a maternidade é exclusiva da mãe, mas assim, o cuidar de filhos virou uma tarefa exclusivamente da mulher, né? O pai, ele acaba ficando muito ausente, né, na vida de algumas filhas, de alguns filhos, porque ele é o provedor, ele se investiu desse papel de que ele que sai é o provedor e as mulheres ficam em casa esperando. A grande questão para mim, onde que tudo se perdeu, Caliel, é quando a mulher se identifica com um comportamento competitivo masculino, esse comportamento que tem que ter metas, buscar sucesso, querer sempre estar no topo. A mulher, se identificando com isso, ela perde muito da sua essência feminina, que é essa coisa da criatividade, do sagrado, da conexão, da cooperatividade. Então, se a mulher não existe numa sociedade, se a consciência feminina não pode existir numa sociedade, como vai haver cooperação? Como vai haver novas alianças? O que há hoje é uma separação total. E está todo mundo perdido no que eu hoje entendo. Homens e mulheres perdidos em seus papéis, tentando se reencontrar.
Como as mulheres estão muito polarizadas, imitando esse comportamento masculino, isso tem trazido prejuízo para toda a sociedade. Você vê menos casamentos, menos mulheres querendo ter filhos, menos mulheres menstruando, Calil. Né? Elas não querem menstruar, elas imitam esse comportamento porque a menstruação tira as mulheres de cena, né? Por conta da cólica, da dor, e é um fato, isso é uma realidade. E hoje as mulheres não têm mais a licença por estarem menstruadas. Não sei se você se lembra, mas antigamente, na década de 70, as professoras tinham direito a 3 dias de descanso porque estavam no período menstrual, porque as mulheres, elas têm uma dinâmica física diferente dos homens. Não adianta a gente querer igualar coisas que são diferentes. Cada um tem uma natureza e essa natureza em conjunto com a outra é que traz a harmonia. Hoje a gente vive em desequilíbrio por conta desse excesso distorcido de masculino, inclusive nas mulheres. Você traz uma visão interessante, né? E nos amplia muito a discussão e também o entendimento, né? De que existe hoje muito a conversa do empoderamento feminino, movimentos feministas, a mulher tem que lutar pelo seu espaço, mas no fundo, a mulher está perdendo um pouco da feminilidade e querendo assumir um lado mais masculino. Não, eu tenho que competir com o homem, eu tenho que ser tão bom quanto o homem, eu tenho que ocupar aquela vaga. E nessa busca desenfreada em querer ocupar esse espaço do homem, a mulher acaba perdendo um pouco da sua sensibilidade, dessa criatividade que você falou. É bem isso mesmo, né, Rosângela? É bem isso, Caliel. Quando as mulheres vão imitar esse comportamento, elas chegam no topo a um certo vazio existencial. Porque o que elas viram? Elas viram tarefeiras, cumpridoras de tarefas, as workaholics. Elas perseguem as metas, perseguem o sucesso, perseguem o topo. E depois de um tempo, quando elas conquistam esse lugar, vem um vazio existencial. Por quê? Porque ela se afastou demais da sua essência feminina. E aí começa uma crise, começa a depressão, começam os sintomas, né? A metanoia, que é a crise do sentido da vida. Então, quando a gente se apropria da nossa natureza e vive conforme essa natureza, isso traz uma harmonia. Não significa que a mulher não pode ter uma carreira, que a mulher não pode ter sucesso, mas não precisa imitar o comportamento masculino. Se a natureza feminina vem à tona, ou seja, com essa cooperação, com a criatividade, com a sensibilidade, quantas líderes que se investem dessa energia feminina conquistam coisas. Porque a sensibilidade, o sentimento, a criatividade, a sacralizar a vida, tudo isso só empodera todo mundo. Todo mundo ganha. Só que o feminino sempre foi visto como uma coisa menor, né? Mimimi, né? Coisa que não vale a pena. E sem isso, não tem vida. Porque a gente precisa resgatar exatamente a consciência feminina para trazer um equilíbrio para a vida, para a humanidade. É para homens e mulheres. Muito bom, muito bom. Rosângela, eu vou até pegar você de surpresa. Você conseguiria nos trazer um exemplo desta mulher que está se masculinizando e de um exemplo de mulher que consegue lutar pelo seu espaço sem perder essa feminilidade, essa sensibilidade feminina? Sim. Você conseguiria trazer 2 arquétipos conhecidos hoje na sociedade? Sei lá. Deixa eu pensar. Político, cantor, famoso. Na que imita o comportamento masculino, nós temos mártires femininas como Joana d'Arc, né, que foi lá e deixa eu pensar numa líder feminina que ocupa esse lugar. Eu vou trazer um ícone, uma Afrodite, né, uma mulher que fez sucesso e que não perdeu sua feminilidade, sua doçura, mas que infelizmente morreu cedo, que foi a Marilyn Monroe, né? Era uma mulher integrada, totalmente integrada com o seu feminino, ela era doce, ela era sensível. Tem um arquétipo muito interessante, que é Cleópatra também, que era uma mulher totalmente integrada, mas uma mulher que sabia usar essa inteligência do masculino a seu favor e usava estratégias totalmente femininas. Então tem várias, assim, que eu não
estou me lembrando exatamente muitas aqui, mas tem várias, tá? Cleópatra, a Marilyn Monroe, que é humana, real, né? Isis, também o arquétipo de Isis, de Nefertiti, uma mulher totalmente integrada com seu feminino, que sabia conduzir, que sabia receber as pessoas, acolher, valorizava cada um, tinha empatia com cada pessoa e estava ali, ó, liderando um exército, né? Como Cleópatra liderou um exército. Muito interessante. Para finalizar, ouvindo você falar aí, Rosângela, eu percebo o quanto o sistema, sem se aprofundar muito em nomes, né? O quanto o sistema nos manipula. Manipula o homem, manipula a mulher e, na verdade, o sistema não quer que ninguém seja livre, seja igual. Não quer que ninguém seja livre e que ninguém exerça a sua própria natureza, né? O sistema brinca com a gente. O sistema nos engana constantemente. O sistema vende que a mulher, para conseguir espaço, ela tem que ser briguenta, tem que colocar a arma na mão, tem que sair brigando, tem que ser violenta. E, na verdade, tudo isso, por trás de tudo isso, tem um sistema manipulando a gente a todo instante. Caliel, lembra de Afrodite, né? O amor é o sentimento que consegue atravessar toda e qualquer barreira, né? E acessar e afetar as pessoas de um jeito positivo, saudável, criativo. Você vê Afrodite conquistou Ares, o guerreiro mais temido, apenas com a dança, com a arte, com a leveza, com a delicadeza, né? Com a doçura. Ou seja, a gente, enquanto mulher, se esqueceu desse poder do feminino, que é a docilidade, a leveza, né? O acolher, que é o principal arquétipo do feminino. Quando a gente se lembra disso e reforça e se empodera dessa natureza feminina, Caliel, uma mulher plena, integrada, ela consegue o que ela quer, sem brigar, sem fazer esforço, na gentileza, na delicadeza, incluindo o outro na relação. Então, assim, que poder é esse que a gente esqueceu e que os homens disseram que era menor, né? Que era inferior? Como assim? Muito É só bem. um poder diferente, né? Sem sombra de dúvida. Fechou com chave de ouro. Obrigado, Rosângela. Gratidão, querido. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como encontrá-la nas redes sociais? No Instagram, @ser.ateliê de cura.